Como vai? Espero encontrá-los bem. Meu nome é Marcelo, eu sou biólogo e farmacêutico bioquímico pela Universidade Estadual de Goiás. Sou especialista em didática e metodologia do ensino superior e em farmacoterapia e interações medicamentosas. Sou mestre em ciências ambientais com ênfase em análise fitoquímica e estudo farmacognóstico de vegetais do cerrado. Nós estaremos trabalhando juntos a disciplina de morfologia vegetal. Longe de mim a pretensão de esgotar o assunto, uma vez que aqui nós trabalharemos apenas as informações mais importantes e relevantes relacionadas ao conteúdo. De modo que você, aluno, que vai fazer o acompanhamento dessas videoaulas, deve buscar uma bibliografia complementar, como leitura em artigos científicos e outros vídeos do YouTube, para que você possa ter um melhor embasamento em relação ao conteúdo da disciplina. A morfologia vegetal, ela estuda a constituição tecidual, ou seja, a forma como os tecidos se organizam para formar os órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, e reprodutivos, flor, fruto e semente das plantas. Esses seres tão importantes para a manutenção da vida em nosso planeta e equilíbrio dos ecossistemas. Pois bem, na hierarquia biológica nós temos um nível de organização em que a menor unidade que compõe a matéria, sejam eles seres vivos ou corpos brutos, são os átomos. Os átomos eles se unem entre si por meio de ligações químicas, originando moléculas. No caso dos seres vivos, as mais importantes são as biomoléculas, formadas por aminoácidos, proteínas, enzimas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Essas biomoléculas, elas se agrupam de uma forma extremamente complexa e organizada, formando as menores unidades vivas, que são as células. As células constituintes de qualquer ser vivo, sejam elas bactérias, fungos, protozoários, algas, animais e os vegetais, são as estruturas responsáveis por dar funcionalidade e estrutura aos seres vivos. As células são as menores unidades vivas. Os átomos e as biomoléculas por si só não são dotadas de vida. A célula, por ser um compartimento fechado, isso propicia a ela manter condições internas constantes, que é o que também nós chamamos de homeostase, e isso é que propicia a ocorrência de vida nessa estrutura. Um conjunto de células semelhantes na forma e especializadas em executar a mesma função formam o que nós chamamos de tecidos. E durante essa constituição tecidual, nós passamos por um processo em que essas células elas irão se especializar no desenvolvimento de funções em específico, que é o que nós chamamos de diferenciação celular. Um grupo de diferentes tecidos integrados entre si para o desempenho de uma mesma função no organismo formam os órgãos, que no caso dos vegetais, na formação do seu corpo vegetativo, nós temos raiz, caule e folhas. Esses órgãos integrados entre si formarão o organismo ou corpo do vegetal propriamente dito. Bom, em nossa disciplina então, nós iremos trabalhar a citologia vegetal, com destaque para as particularidades e características diferenciais das células vegetais, a histologia vegetal, com o estudo dos tecidos que constituem as plantas. Da mesma forma que os animais possuem tecido epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, muscular, nervoso, as plantas possuem os seus próprios tecidos. E finalizamos com a organografia dos órgãos que compõem o corpo vegetal. Raiz, caule e folha, chamado de vegetativos, flor, fruto e semente, que nós chamamos de órgãos reprodutivos. Como se ter, então, o entendimento da formação do corpo, do organismo vegetal? Partindo, conforme nós já dissemos anteriormente, das menores unidades que compõem qualquer ser vivo, que são as células. As células vegetais, elas compartilham com as células animais diversas características. Núcleo com envoltório nuclear ou carioteca, nucleolo, o material genético na forma de cromossomos. Nós temos retículos endoplasmáticos rugoso e liso, mitocôndria, aparelhos de Golgi. Entretanto, a célula vegetal possui algumas particularidades que refletem na sua funcionalidade e principalmente na sua capacidade de produzir o seu próprio alimento. Essas características que diferenciam células vegetais de células animais são, principalmente, um envoltório mais externo à membrana,
que está ausente nas células animais, que é a parede celular. Nós temos uma organela em que há um acúmulo de água e uma série de substâncias provenientes do metabolismo celular, que são os vacúolos. Convém ressaltar que algumas células animais, como as células adiposas humanas, que armazenam no tecido subcutâneo gordura como fonte de energia, apresentam vacúolos, mas não é toda célula animal que os possui. E no caso das células vegetais, todas elas possuem esta organela. E uma terceira e importante característica diferencial entre células animais e células vegetais seria a presença dos cloroplastos, que são as organelas que dotam os vegetais com a capacidade de produzir o seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas simples, utilizando a luz como fonte de energia. Esses cloroplastos, eles albergam no seu interior a clorofila, o pigmento que dá a cor verde característica a determinados órgãos vegetais, principalmente o órgão foliar. A parede celular, esse envoltório mais externo da célula vegetal, propicia a essa célula a capacidade de sustentação, suporte físico, de modo que quando se faz, ali de acordo com a figura, um corte em um tecido vegetal, essa estrutura mais espessa delimitando uma célula e outra, o que se verifica é a parede celular, uma vez que a membrana é uma película muito fina e delicada e basicamente só micrografia eletrônica é que permite a sua visualização. A parede celular ela tem uma constituição básica formada principalmente por 3 tipos de substâncias, um polissacarídeo do tipo celulose e uma matriz não celulósica de hemicelulose e pectina. As microfibrilas de celulose formarão essas estruturas de cilindros maiores, de acordo com o desenho ali em azul, e as microfibrilas de hemicelulose e pectina integrados entre si, junto à celulose, para formar a parede celular. Vejam, de acordo com a figura, que essa parede celular é muito mais espessa do que a membrana, ali representada em amarela e verde, que tem uma espessura muito menor. Entretanto, quem é capaz de fechar a célula é a membrana e não a parede celular. Acima da parede celular, ali na figura, com aquela constituição gelatinosa, nós temos o que chamamos de cimento intercalar ou lamela média, que é formada por substâncias adesivas ou colantes, que mantém essas células aderidas, unidas umas às outras no tecido vegetal. Essa lamela média ou cimento intercalar é então aquele espaço presente entre a parede celular de uma célula vegetal e a parede celular da célula vizinha ou adjacente a ela. Adicionalmente a essas 3 substâncias que compõem basicamente a parede celular, celulose, hemicelulose e pectina, nós podemos encontrar algumas outras substâncias, como a lignina, que faz com que essa parede se torne mais espessa, proporcionando maior sustentabilidade, rigidez para essa célula vegetal. Além de lignina, nós podemos encontrar, associado à parede, algumas substâncias lipídicas, como suberina, cutina e cera, que geralmente se depositam na epiderme, ou tecido de revestimento dos vegetais, para diminuir a perda de água por evaporação. Uma vez que essas substâncias, suberina, cutina e cera, são lipídicas, elas não têm afinidade pela água. Então, quando essa água vai evaporar a partir do órgão vegetal, ela é retida no seu interior. Algumas folhas, elas possuem essa camada de cutina e cera, que a gente atribui o nome de cutícula, tão espessa que a água parece se depositar sobre a folha, mas parece que aquela folha não molha, em virtude da espessura dessa cutícula. Resumindo, adicionalmente à celulose, hemicelulose e pectina, algumas substâncias podem estar presentes na parede, conferindo propriedades adicionais. Lignina, conferindo rigidez, impermeabilidade, sustentação, suberina, cutina e cera, diminuindo a perda de água por evaporação. Quando há impregnação dessas substâncias lipídicas no tecido de revestimento ou epiderme das folhas, como a cutina e a cera, dá-se o nome de cutícula a essa membrana não celular lipídica que se deposita na epiderme. As células vegetais,
maduras, as células vegetais adultas, adicionalmente à parede celular primária, que é aquela primeira que se forma, elas podem formar uma segunda parede, chamada de parede celular secundária, bem mais espessa e geralmente constituída por 3 camadas, que da parte mais externa para a parte mais interna são designadas por S1, S2 e S3. Em algumas paredes celulares secundárias, a camada S3 ela pode estar ausente. A deposição das microfibrilas de celulose na parede celular primária disse que ela dá-se por intussuscepção, ou seja, por um arranjo entrelaçado. E nas camadas S1, S2 e S3 da parede celular secundária, dissemos que é um arranjo por aposição, porque essas microfibrilas elas se depositam de forma ordenada. Esse arranjo entrelaçado dá uma maior elasticidade para a parede celular primária e esse arranjo ordenado uma maior rigidez para a parede celular secundária. Por isso é que a parede celular primária, como vocês podem observar no desenho, localiza-se mais externamente à parede celular secundária, porque de acordo com que a parede celular secundária vai sendo formada, a primária, por ter essa maior elasticidade, ela passa para o lado mais externo da célula. Nessa figura, nós podemos observar 3 células vegetais que mimetizam um tecido, em que ali em coloração azul clara nós teríamos aquela lamela média ou cimento intercalar, mantendo a união ou justaposição dessas células. E do lado mais externo para o lado mais interno, como envoltórios da célula vegetal, nós teríamos a parede celular primária e as camadas S1, S2 e S3 da parede celular secundária. E após essa camada S3 da parede celular secundária, nós teríamos a membrana e o citoplasma daquela célula vegetal em questão. Por termos diversos envoltórios nessa célula vegetal, uma vez que além de membrana, ela tem parede celular primária e ainda a parede celular secundária, que pode ter 3 camadas, S1, S2 e S3, isso pode dificultar o transporte de substância entre essas células, de modo que, principalmente nos tecidos que transportam seiva, as suas células necessitam de ter algumas aberturas para que a substância tenha viabilidade de atravessar essas células, uma vez que atravessar membrana, as 3 camadas da parede celular secundária e a parede celular primária, isso traria uma grande dificuldade para o transporte de substâncias. Essas aberturas que ocorrem na célula vegetal podem ser de 2 tipos, os campos de pontuação ou os plasmodesmos. Ali, de acordo com a figura, a gente observa que o campo de pontuação é apenas uma falha na deposição da parede celular. Nos campos de pontuação, nós temos então membrana e lamela média, que são as barreiras que a substância vai ter que atravessar quando ela for por esse tipo de abertura. Já os plasmodesmos, conforme ilustrado na figura, é uma abertura completa, é uma ponte citoplasmática, onde nós não temos nem parede celular e nem membrana, o que facilita o transporte das substâncias, uma vez que a única barreira que a substância terá que atravessar por um plasmodesmo ao passar de uma célula a outra seria a lamela média. A parede celular, ela então possui diversas funções para a célula vegetal. Uma delas é que ela permite permeabilidade à água e a diversas substâncias, uma vez que quem tem permeabilidade seletiva e controla a entrada e saída de substâncias da célula é a membrana e não a parede. A parede celular, por ser espessa, ela confere rigidez, sustentação, suporte físico e determina a forma da célula. E se uma célula vegetal for colocada numa solução hipotônica, como água destilada, por exemplo, ela pode ganhar muita água, ficar completamente túrgida, entretanto a parede celular mantém o volume da célula vegetal dentro de um limite que não excede a resistência da membrana, o que não acontece com as células animais, em que se você colocar em uma solução hipotônica, justamente por elas não possuírem parede, ela vem a sofrer a lise ou ruptura dessa célula. Uma outra estrutura que é uma característica diferencial entre células animais e vegetais são os plastos ou plastídeos, também encontrados em algas, e os seres que possuem em suas células essas estruturas são capazes de produzir o seu próprio alimento, uma vez que
essas organelas, elas possuem pigmentos no seu interior que são capazes de captar a luz solar e permitir, a partir de substâncias inorgânicas simples, a produção de moléculas orgânicas de alimento, carboidrato, glicose. Esses plastídeos, durante a formação embrionária das células vegetais, eles possuem um precursor chamado de proplastídeo ou proplasto. Esse proplasto, se ele estiver em um órgão que for exposto à luz solar, ele irá originar plastos ou plastídeos com pigmentos, como o cloroplasto, contendo clorofila no seu interior, e os cromoplastos, que vão conter carotenoides, pigmentos de cor vermelha, laranja ou amarela no seu interior. Durante o processo de diferenciação do proplasto em cromoplasto ou cloroplasto, ele passa por um estágio intermediário de etioplasto. Os proplastídeos que estiverem em órgãos que não forem expostos à luz solar, em raízes, por exemplo, órgãos, via de regra, subterrâneos, não haverá a formação de plastos. E não haverá a formação de plastos com pigmentos. Originará plastos sem pigmentos, o qual nós damos o nome de leucoplasto. Esses leucoplastos não estão relacionados ao processo da fotossíntese e, portanto, têm como função o armazenamento, a reserva de substâncias. Como exemplos, nós temos os amiloplastos, que armazenam grãos de amilo, os oleoplastos ou elaioplastos, que armazenam óleos, lipídios, e os proteinoplastos, que armazenam proteínas. A terceira e última característica diferencial das células vegetais seria a presença dos vacúolos, essas organelas muito importantes para o armazenamento de água e substâncias diversas do metabolismo celular, substâncias orgânicas, inorgânicas e inclusive algumas enzimas. Esses vacúolos, eles mantêm o pH da célula vegetal, uma vez que se esse pH diminuir e se tornar ácido, esse vacúolo é capaz de captar esses íons de hidrogênio responsável pela acidez do citoplasma e trazer para o seu interior. E, na situação contrária, se o pH do citoplasma da célula ficar básico, o vacúolo ele é capaz de bombear íons de hidrogênio, prótons H+, para o citoplasma, para tender a diminuir um pouco esse pH e voltá-lo para a neutralidade. Além disso, esses vacúolos participam de um processo chamado de autofagia, em que as células são capazes de renovar as suas organelas desgastadas ou envelhecidas. A fagia significa comer e auto a si próprio, então o vacúolo irá englobar essas organelas envelhecidas, digeri-las e os produtos provenientes dessa digestão serão aproveitados para a renovação de outras organelas. O armazenamento de substâncias é uma das características ou importância fundamental desses vacúolos. Um organismo vegetal, durante a formação ou germinação da semente, formará o corpo vegetativo, que é voltado para o crescimento e desenvolvimento do organismo vegetal. Portanto, ele basicamente será constituído por raiz, caule e folhas, onde esses órgãos estarão integrados entre si para manter a vida desse vegetal, com absorção de seiva pelo solo, realização de fotossíntese e uma condução de transportes em direção à folha e em direção à raiz para a manutenção e integração da vida desse organismo. Na nossa disciplina, então, além de destacarmos a morfologia externa desses órgãos vegetativos, raiz, caule e folhas, nós também trataremos de características relacionadas à anatomia interna desses órgãos a partir da observação microscópica dos tecidos que os constituem. A vida de um organismo vegetal na reprodução sexuada, ela se inicia assim como nos animais. Nos animais, espermatozoide fecunda o óvulo, originando o zigoto, que passará por divisões celulares sucessivas para formar o embrião, o feto, o futuro recém-nascido. No caso das plantas, será o gameta masculino grão de pólen, que fecundará o óvulo e originará também essa célula precursora do novo organismo, também, assim como nos animais, chamadas de célula ovo ou zigoto. Esse zigoto irá se dividir, multiplicações celulares ou mitoses sucessivas, originando células embrionárias, que no caso dos vegetais, essas células elas são chamadas de células meristemáticas, que possuem algumas características, como citoplasma denso com pequenos vacúolos, parede celular fina e flexível, porque são células que estão em processo de desenvolvimento, divisão, crescimento,
Então elas não podem apresentar parede secundária porque elas não podem ser rígidas, porque isso seria uma limitação para o seu crescimento e para a sua divisão. E ela possui núcleo volumoso, porque como essas células estão sempre se dividindo, o seu material genético está sempre se duplicando para promover essa divisão celular. Essas células meristemáticas, que é o nome que as células embrionárias de vegetais recebem, se organizam em tecidos embrionários chamados de meristemas. Os meristemas eles serão os responsáveis pela formação dos tecidos adultos ou permanentes nos órgãos da planta. Dentre os meristemas, aqueles mais importantes que nós temos são os meristemas apicais, e esses se dividem em dois: meristema apical da raiz, a parte inferior do embrião, e meristema apical do caule, a parte superior do embrião. Não há meristema apical da folha, porque a folha tem origem exógena e ela é formada a partir de gemas do caule. As folhas são uma expansão lateral do caule, elas são partes do caule. Os meristemas apicais, tanto da raiz quanto do caule, possuem alguns folhetos germinativos que vão originar os sistemas e, consequentemente, os tecidos adultos que constituirão os órgãos vegetais. Esses tecidos meristemáticos são protoderme, que origina o sistema dérmico, a meristema fundamental, que vai originar o sistema fundamental, e o procâmbio, que origina o sistema vascular. Essa é uma figura ilustrativa demonstrando o meristema apical da raiz na parte inferior do embrião e o meristema apical do caule na parte superior, só que ambos possuem aqueles folhetos germinativos que vão originar todos os tecidos adultos ou permanentes do corpo da planta. Ou seja, em ambos, como se pode observar, nós temos protoderme, meristema fundamental e procâmbio. A protoderme, chamada também de dermatogênio, é um folheto germinativo ou meristema que vai originar os tecidos de revestimento dos órgãos com crescimento primário. Ou seja, a protoderme origina a epiderme. O meristema fundamental ou periblema é um meristema que vai originar 3 tecidos que constituem o que chamamos de sistema fundamental. Os parênquimas, que possuem funções diversas, e os tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima. O procâmbio, ou pleroma, é um meristema que vai originar os tecidos que constituem o sistema vascular, que são os tecidos responsáveis pela condução de seiva na planta, representados pelo xilema e pelo floema. Resumindo então, quando o grão de pólen fecunda o óvulo, nós temos a formação da célula ovo ou zigoto, que vai passar por divisões celulares ou mitoses sucessivas, originando as células embrionárias, que no caso dos vegetais recebem o nome de células meristemáticas. Essas células meristemáticas se organizam em tecidos embrionários ou meristemas, em que nós temos 3 folhetos germinativos importantes: protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Protoderme origina a epiderme, que vai formar o sistema dérmico. Meristema fundamental origina os parênquimas, colênquima e esclerênquima, que vão formar o sistema fundamental. O procâmbio origina xilema e floema, que constitui o sistema vascular. Esses sistemas, com seus tecidos, vão constituir os órgãos vegetais, raiz, caule e folha, e esses órgãos integrados vão manter o organismo vegetal propriamente dito. Então, com esses meristemas, encerramos essa parte relacionada à citologia vegetal. Eu aguardo vocês no próximo encontro para falarmos da histologia dos tecidos adultos ou permanentes do corpo da planta.